Olá, queridos, eu sou o pastor Paulo Roberto com 5 minutos de café, palavra e oração. 1 Coríntios 2, 9 nós lemos. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Quando o plano é de Deus, vale a pena pagar o preço. Os planos de Deus. Deus tem sempre o melhor plano para a sua vida, para nossas vidas, para a nossa família, para aqueles que nós amamos. Paulo e Silas queriam ir para a Ásia, mas Deus queria que eles fossem para a Macedônia, lá na Grécia. O que estes dois servos de Deus não sabiam era que, ainda que os seus planos, entre aspas, fossem frustrados pelo Senhor, Deus tinha separado para eles 3 maravilhosas experiências. E a primeira experiência que Paulo e Silas iriam experimentar está em Atos, no capítulo 16, versículos 14 e 15. Quando eles então, diante deste momento maravilhoso, ganhou para Jesus Lídia, uma mulher que era importante na sua sociedade, no ambiente onde ela morava. Era uma mulher que tinha um coração piedoso, que ajudava muitas pessoas, mas esta mulher, por melhor que fosse, ela ainda não tinha conhecimento de Cristo, ela não tinha convertido o seu coração ao Senhor, mas através de Paulo e de Silas, não apenas Lídia se converteu a Cristo, mas a palavra mostra que toda a sua família. E o resultado, a experiência maravilhosa que Paulo e Silas tiveram, é que eles batizaram não apenas Lídia, mas toda a sua família se converteu e foram batizados por eles. A segunda experiência maravilhosa, que é uma experiência que faz parte do plano de Deus, está aqui em Atos, no capítulo 16, e o versículo 16 ao 18, que mostra que estes homens estavam pregando, e por onde eles passavam pregando a palavra do Senhor, uma jovem possessa de espíritos malignos vinha atrás dele, exaltando esses 2 homens. Mas aí, depois de um certo tempo, Paulo percebeu que aquilo ali não era normal. Então Paulo, olhando para aquela menina, percebeu que ela estava possessa de espíritos malignos. E esses 2 servos de Deus oraram por ela. E essa menina foi liberta daquela casta de demônios. Esta menina não apenas foi liberta desses demônios, mas também de pessoas que a escravizava, explorava os seus trabalhos de adivinhações e de magia negra. Você percebe que, segundo a experiência maravilhosa que esses 2 servos do Senhor tiveram ao obedecer os planos de Deus, ao se encaixarem com os planos de Deus? Mas olha bem, a terceira experiência maravilhosa que Paulo e Silas tiveram em estar dentro dos planos de Deus está ainda em Atos. No capítulo 16, o versículos 29 e 31, você vai perceber que Paulo e Silas, eles ganharam para o Senhor o carcereiro e toda a sua família. Paulo estava preso e Paulo certamente poderia ser julgado e condenado à morte, não sabemos, mas Paulo já tinha passado por uma situação muito difícil. Mas aí eles oraram, eles clamaram a Deus, e a palavra diz que meia-noite então houve um terremoto, as celas se abriram e de repente parece que tudo vai abaixo, tudo vai ao chão. As grades se caíram, se romperam, e era normal que quando isto acontecia, as pessoas, os presos, queriam fugir, mas naquela noite ninguém fugiu, porque sabia que algo de especial estava acontecendo dentro daquela prisão. E aí os guardas e o carcereiro responsável pela custódia, pela prisão de Paulo e Silas, ficou desesperado. Vieram buscando luz para olhar dentro das celas, porque se alguns deles fugissem, eles teriam que pagar com a sua vida. E aí Paulo dá boa notícia, disse, olha, não precisa ceifar sua vida, porque eles teriam que se matar se alguém fugisse. E Paulo e Silas disseram, não faça isso com vocês, porque nenhum de nós fugimos, estamos todos aqui. Aqueles homens ficaram maravilhados. Eles
então queriam conhecer Jesus, e Paulo disse: olha, se você crer, não só você, mas toda a sua família será salva. E aí Paulo ganha aquele monte de gente para o Senhor. Que experiência maravilhosa, queridos. Que experiência maravilhosa, sabe? Então você consegue entender que quando nós nos encaixamos nos planos de Deus, as experiências são maravilhosas, as coisas acontecem para nos edificar. Deus, em nome de Jesus, nos ajude a nos encaixarmos nos planos de Deus. Amém.